Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é João Ricardo Santos e este é um vídeo que inicialmente não estava programado para sair aqui no canal. Nós estamos diante de um caso extremamente grave que não comporta músicas animadas ou um início interativo tal como eu sempre gravo aqui nos vídeos. Diante de toda a repercussão em decorrência do caso envolvendo a influenciadora Mariana Ferrer, muitas pessoas pediram para eu gravar esse vídeo tecendo algumas considerações e é isso que a gente vai fazer agora. Contudo, eu saliento que este vídeo tem o cunho de fazer uma análise penal e criminológica sobre o assunto. Logo, como eu não sou advogado do caso, não tenho acesso a todas as provas que foram produzidas nos autos, já que esse é um processo sigiloso, eu vou me ater aos últimos acontecimentos e às documentações que foram publicizadas através da mídia. Inicialmente, na última terça-feira, dia 3 de novembro, o The Intercept Brasil divulgou um vídeo de um trecho da audiência de instrução onde estavam presentes a vítima, a influenciadora Mariana Ferrer, o advogado de defesa do acusado, o promotor de justiça e o magistrado. Neste pequeno fragmento de vídeo, nós podemos verificar uma conduta totalmente reprovável do advogado do acusado, em que ele tece deliberadamente diversas ofensas contra a vítima. Tudo isso com o intuito de desmerecer a versão apresentada por ela nos autos. Como um advogado que atua na área criminal, eu não posso deixar de frisar que, de forma alguma, a conduta do advogado representa toda uma classe. Sim, nós atuamos em prol dos direitos e garantias previstos na legislação vigente de todos os indivíduos. Contudo, isso não pode ser a qualquer preço. De fato, foi exposto um explícito caso de revitimização, onde a vítima, que já passou por um acontecimento extremamente traumático, teve de enfrentar uma série de acusações e uma série de humilhações no transcorrer do processo, sofrendo ainda uma reprovação moral que é incabível, seja para o caso dela em específico ou para qualquer outro. Aos olhos da criminologia, falar do sistema penal é falar da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Se as relações sociais são forjadas e estabelecidas no patriarcado, o que ocorre dentro do âmbito penal, em especial no processo penal, é uma clara reprodução delas. Repito, se as nossas bases sociais são fundadas no patriarcado, o sistema penal só poderá ser um reflexo do mesmo. Como se não bastasse essa ação extremamente reprovável do advogado, chama atenção também a omissão, seja do representante do Ministério Público e seja do magistrado do caso. Após o vazamento dessas imagens dos acontecimentos na audiência, o Ministério Público de Santa Catarina emitiu uma nota oficial, salientando que o promotor de justiça interveio diversas vezes durante a audiência, visando coibir esses ataques do advogado do acusado contra a vítima. Porém, ainda que isso seja verdade, não justifica o fato dele ter se omitido, ainda que em uma única vez. Promotores e juízes deveriam sim ter coibido todos os ataques proferidos pelo advogado de defesa contra a vítima. Houve uma clara inversão de papéis, onde a vítima foi transformada naquele momento e passou a ser a culpada por todo o ocorrido. Passando a análise agora das alegações finais do Ministério Público, onde foi requerida a absolvição do réu por insuficiência de provas e a sentença que confirmou o requerido, eu gostaria de tecer alguns comentários. Ao final da instrução probatória, o entendimento do representante do Ministério Público foi de que as provas produzidas nos autos não eram suficientes para pedir a condenação do acusado, já que não ficou demonstrado que houve relação sexual entre a vítima e o acusado sem o necessário discernimento de uma das partes, ou que ela tivesse capacidade de oferecer resistência. A tese do promotor de justiça não era de absolvição por estupro culposo, conforme a nota divulgada pelo Ministério Público de Santa Catarina. Diante disso, embora não vinculado à manifestação do Ministério Público, já que o juiz tem o livre convencimento, a partir da análise das provas, entender se o indivíduo é culpado ou não, ele entendeu que a argumentação apresentada pelo Ministério Público deveria ser acolhida. Logo, ele acabou absolvendo o réu por insuficiência de provas com fundamento no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, que diz o seguinte:
O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, inciso 7º, não existir prova suficiente para a condenação. A fundamentação do magistrado se deu no transcorrer de 51 laudas. Embora efetivamente tenha sido essa fundamentação constante no dispositivo da sentença, outro trecho da mesma chamou a atenção. Em um dado momento, o juiz cita a doutrina do professor Kleber Masson, que diz o seguinte: como não foi prevista a modalidade culposa do estupro de vulnerável, o fato é atípico. Em suma, não existe a previsão legal de estupro de vulnerável culposo. E aí ele segue com a sua fundamentação. O réu foi denunciado pelo artigo 217-A, parágrafo 1º do Código Penal, que prevê uma das possibilidades do crime de estupro de vulnerável. Nos termos da legislação penal, artigo 217-A, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Este delito está no rol de crimes hediondos, que traz uma série de consequências gravosas para o seu condenado, como, por exemplo, cumprimento de pena inicialmente em regime fechado, embora o STF já tenha declarado inconstitucional esta obrigatoriedade, a impossibilidade de obtenção de liberdade provisória e entre outros fatores. E aqui eu trago o meu destaque para o elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, aquilo que causa ânimo de agir no agente. Neste tipo penal, no crime de estupro de vulnerável, o único elemento subjetivo possível é o dolo, e não existe a presença de culpa nesse tipo penal. Não dá para se falar nem invenção jurídica, já que de jurídico o estupro culposo não tem nada. Finalmente, no dia de ontem, a repercussão do caso foi extremamente grande, principalmente depois da publicação do The Intercept Brasil. O termo estupro culposo ficou em alta nas redes sociais. E somente ao final do dia, o The Intercept Brasil veio por meio de uma pequena nota na mesma publicação informar que o termo estupro culposo foi utilizado justamente para explicar, para orientar o público leigo a entender qual teria sido a decisão. Conforme nós observamos na nota publicada ontem, então, dia 3 de novembro de 2020, às 9h54 da noite, a expressão estupro culposo foi usada pelo Intercept para resumir o caso e explicá-lo para o público leigo. O artifício é usual ao jornalismo. Em nenhum momento o Intercept declarou que a expressão foi usada no processo. Eu chamo aqui a atenção para o fato de que uma suposta utilização de um termo para a criação de um tipo penal inexistente, a fim de absolver o réu das acusações, teve um maior clamor do que todo o sofrimento e humilhação que a vítima teve durante o processo, o que foi perceptível para nós no trecho da audiência vazado. A vítima chegou a implorar por respeito. O inconformismo, sim, claro, é necessário, mas a gente precisa canalizar a atenção para aquilo que realmente importa. O papel da mídia foi substancial, porque ele trouxe a público questões que nós vivenciamos dia a dia no sistema de justiça criminal, que é a revitimização, principalmente nos casos em que a vítima é mulher. Lamentavelmente, isso é uma realidade. Todavia, a figura do estupro culposo ocupou muito mais as atenções, teve muito mais relevância do que todo o sofrimento e humilhação que a vítima teve nesse caso, deixando à margem aquilo que a criminologia vem tentando demonstrar há muito tempo, que é a reprodução de relações sociais, da estrutura social dentro do sistema penal. Sobre essa temática, nós temos diversos trabalhos literários, diversos seriados que abordam esse assunto de maneira bastante objetiva e que retratam realmente aquilo que é vivenciado dentro da justiça criminal. Eu cito aqui como exemplo o livro Falsa Acusação, que foi inspiração para aquela série inacreditável da Netflix, e também o livro Bom Dia Verônica, que agora está em alta em decorrência da série homônima lançada pela mesma plataforma de streaming. Por fim, nunca é demasiado afirmar, em caso de estupro, a culpa nunca é da vítima. Até o próximo vídeo.